E vamos continuar falando de regra de 3, ainda falando da regra de 3 simples. Então vem comigo, deixa eu ficar pequeno aqui. Ó, vamos lá. Uma empresa pavimentadora de ruas utiliza uma máquina que retira o asfalto antigo na razão de 3 metros lineares a cada 8 minutos. Então vamos escrever isso? Ó, 3 metros, 3, a cada 8 minutos. 8. Tá bom? Beleza. O tempo que essa máquina gastará, então o tempo em minutos, que essa máquina gastará para retirar 3,75 quilômetros. Aí aqui tem um detalhe. A gente tem que lembrar que ele disse em cima 3 metros e depois ele fala de quilômetro. A gente tem que converter. Vamos lembrar que 1 quilômetro são 1.000 metros. Isso significa que para você passar de quilômetro para metro, a gente tem que multiplicar por 1.000, não é isso? Então, 3,75 quilômetros é equivalente a... Aí você vai multiplicar por 1.000. Vai ficar 3.750 metros. Tudo bem? Multiplicar por 1.000 é só andar com a vírgula 3 casas. Então, quando você for andar 3 casas, ó, 1, 2. Quando você for andar a terceira casa, a gente coloca um 0. Então, fica 3.750 metros. Então, 3.750 metros. Aí, vamos lá. Quanto mais, antes de fazer qualquer conta, a gente tem que ver se é DP ou IP. Lembra disso? Beleza. Quando que vai ser DP? Quando as duas aumentam juntas ou quando as duas diminuem juntas? E quando for DP, a gente multiplica cruzado. Quando que vai ser IP? Quando uma aumenta, a outra diminui. Aí a gente vai multiplicar reto. A gente vai multiplicar na horizontal. Lembra disso? Aqui. Quanto mais metros eu tenho que tirar de asfalto, mais tempo eu vou demorar. Então, ó, em 8 minutos, ele tira 3 metros. Se ele quer tirar 3.750, ele vai levar muito mais do que 8 minutos. Concorda? Então, aumentou a quantidade de trabalho, aumentou o tempo. Tudo bem? Beleza. Então, isso aqui é DP. Vamos multiplicar cruzado. 3 vezes x, 3x. 3.750 vezes 8, se a gente fizer essa continha, ó, 3.750 vezes 8. Nós vamos achar, ó, 60 vai 6, 30.000 redondo. O 3 que está multiplicando vem para cá dividindo. Então, o x vai ficar 30.000 dividido por 3, o que dá 10.000. Ó, 10.000. Beleza? Então, o x ele é 10.000 minutos. 10.000 minutos. Beleza? Só que quando você olha para as alternativas, você não tem minutos. Você tem dias, horas e minutos. Aí eu quero que você anote no seu material o seguinte esquema que eu vou te passar. Ó, deixa eu apagar aqui. Anota aí que esse esqueminha, ele vale ouro. Ó, anota esse esqueminha aí que ele vale ouro. Aqui. Para passar de dias para hora, um dia tem 24 horas. Então, eu vou multiplicar por 24. Para passar de hora para minuto, uma hora tem 60 minutos. Então, eu tenho que multiplicar por 60.
E de minuto para segundo também, porque 1 minuto são 60 segundos. Para fazer o caminho de volta, se para vir de minuto para segundo eu multiplico, a volta eu vou dividir por 60. A volta aqui eu vou dividir por 60 e a volta aqui eu vou ter que dividir por 24. Deixa esse esquema no seu material, porque isso aqui aparece muito em prova. Isso aqui se chama sistema de medida de tempo, porque aqui dias, horas, minutos, segundos, nós estamos trabalhando com sistemas que medem tempo, não é isso? E é assim que a gente faz as conversões. Aqui eu tenho 10.000 minutos, ó, minutos. Se eu estou em minutos e a questão está pedindo em horas, para sair de minuto para hora, eu tenho que dividir por 60. Então, eu vou pegar o 10.000, que está em minutos, e vou dividir por 60. Tudo bem? Beleza. Aí, isso aqui vai dar 1, sobra 40. Aí, você vai descer um 0. Isso aqui vai dar 6, dá 660, sobra 40. Vai dar 6 e sobra 40. Se eu dividir por 60, o resultado que eu achei foi em hora. 166 horas. E sobraram 40, ó, aqui não é minuto? Então sobraram 40 minutos. Se sobrou 40 minutos, qual é a única alternativa que tem 40 minutos? Ó, a letra A. Você já poderia marcar o gabarito, tá bom? Mas, Felipe, eu poderia ter outras alternativas com 40 minutos. Sim. O que você tem que fazer agora? Você vai fazer o seguinte. Eu não tenho aqui em hora? Para passar de hora para dia, eu tenho que dividir por 24. Então, eu vou pegar e vou dividir por 24. Isso aqui vai dar 6. 6 vezes 24 dá 144. 144 para 166, está faltando 22. Se eu dividir por 24, isso aqui é dias. Se aqui está em hora, o resto vai estar em hora também. Então, 6 dias, 22 horas e 40 minutos. Tá bom? Caramba, Felipe, na hora da prova, se eu não lembrasse disso aqui, aí você poderia jogar com as alternativas. Eu não achei 10.000 minutos, então você, caramba, 10.000 minutos, o que eu faço? Bom, 6 dias, cada dia são 24 horas. Então, eu ia pegar 24 vezes 6. Isso vai dar 144 horas. Só que eu tenho mais 22 horas. Então, eu somo 22 horas. Vai dar 166 horas. Só que 1 hora são 60 minutos. Eu vou multiplicar por 60. Vai dar 0 no final. 36 vai 3. 36 com 3, 39 vai 3. 6, 9. 9.960 minutos. Como tem mais 40 aqui no final, você vai achar exatamente os 10.000, que era o que nós tínhamos achado aqui no resultado. Então, você tem que ter jogo de cintura. Eu não lembrei como converter. Eu vou jogando com as opções e ver qual delas batem 10.000 minutos, que é o que eu tinha achado. Tá bom? Aqui ainda ia ajudar porque era logo a letra A. Se fosse a letra E, você ia perder um tempo vendo a letra A não é, a letra B não é, a letra C não é. Então, por isso que é importante você anotar no seu material essa conversãozinha aqui, para passar as unidades de tempo. Tudo bem? Beleza. Vamos para a próxima.
Se um trem leva 2 minutos para percorrer o trajeto entre duas estações, o esperado é que um outro trem, cuja velocidade média é 80% da velocidade do primeiro, percorra o mesmo trajeto em... Então, olha só, eu tenho o primeiro trem e eu tenho o segundo. Tudo bem? Eu tenho o primeiro, eu tenho o segundo. O primeiro trem, ele demora, cadê? 2 minutos, 2 minutos para percorrer o trajeto entre duas estações. O esperado é que um outro trem, cuja velocidade... Então, o segundo trem, cuja velocidade é 80%, cuja velocidade é 80%, ele vai percorrer esse trajeto em quanto tempo? Aí você fala assim, caramba, Felipe, uma regra de 3, eu preciso de 3 valores. Ele aqui só me deu o 2 minutos e o 80%. Eu só tenho 2 valores. Como é que eu vou fazer isso? Eu vou te dar um macete aqui, que eu vou usar muito esse macete quando a gente falar de porcentagem, tá? Eu vou usar muito esse macete lá em porcentagem. E eu já quero adiantar para você. Ó, quando eu estou trabalhando com porcentagem e o enunciado, ele não me der o valor que eu preciso, então, por exemplo, eu não sei qual é a velocidade do primeiro trem. A velocidade do primeiro trem pode ser 60 km por hora, 80 km por hora, eu não sei a velocidade dele. Aí o macete é, na porcentagem, quando eu não sei a velocidade ou quando eu não sei o preço de alguma coisa, ou seja, quando eu não sei o valor, o macete é, escolhe um valor qualquer. Vai ser sempre melhor e mais rápido você escolher o 100. Então, vamos considerar que a velocidade do primeiro trem é de 100 km por hora. E por que fica melhor? Porque na hora que você for calcular 80% de 100, isso dá 80 km por hora. Se você escolhesse um outro valor, o trem tem 50 km por hora, eu ainda vou ter que calcular 80% e jogar o valor aqui. Então, eu vou perder tempo, entende? Então, grave esse macete que a gente vai usar muito em porcentagem. Eu não tenho valor, eu considero 100 para poder fazer a conta. E por que eu considero 100? Porque 80% de 100 vai ser 80. 30% de 100 vai ser 30. Fica mais fácil do que eu ficar fazendo conta, tá bom? E aqui é X. Agora eu vou partir para descobrir se é DP ou IP. Velocidade e tempo. Quanto mais rápido o trem está, menos tempo ele vai demorar na viagem. Quanto menor a velocidade, mais tempo ele vai levar. Então, isso aqui é IP. Inclusive, naquela relação que nós colocamos lá na aula anterior, principais casos, né? Você tem lá velocidade e tempo sendo IP, tá bom? E quando é IP, a gente multiplica reto. Então, vai ficar 80x é igual a 200. O nosso x deu 200 dividido por 80. Aí, olha aqui. Quando você pega o 200 e divide por 80, tá bom? 200 dividido por 80. Você vai achar, ó, isso aqui vai dar 1, 2, sobra 40. Aí eu boto uma vírgula e um zero. Isso aqui vai dar 5. E não sobra nada. 2,5 minutos. Aí, olha o erro muito comum. Felipe,
2,5 minutos. Ah, isso aqui são 2 minutos e 50 segundos, ou 2 minutos e 5 segundos, que está na letra E aqui, ó. Cuidado, não. O que significa 2,5? Significa 2 minutos e meio. 2,5 não é 2,5? Então isso aqui é 2 minutos e meio. O que significa 2 minutos e meio? Meio minuto é 30 segundos. Então isso aqui fica 2 minutos e 30 segundos. Aí talvez você esteja pensando assim: Felipe, beleza, 2 minutos e meio, eu sei que meio minuto é 30 segundos. Mas se fosse, por exemplo, 2,8, se fosse 2,9, como é que eu ia fazer? Anota mais um macete que eu vou te dar. Se você tem um número decimal e quer passar para porcentagem, se você tem um número decimal e você quer converter ele de minuto para segundo ou de hora para minuto, grave esse macete. A parte inteira, ela carrega o sistema de medida. Então, isso aqui fica 2 minutos. O que você vai fazer com a parte decimal? 1 minuto não são 60 segundos? São. Mas o macete é você pegar a parte decimal e multiplicar só pelo 6. E não pelo 60, só pelo 6. 8 vezes 6 é quanto? 48. Então, 2,8 minutos seria 2 minutos e 48 segundos. Tá bom? Repara, 2,5, isso aqui é 2 minutos. O que eu faço com esse 5? Multiplico por 6. 30 segundos, que é o que está na letra B de bola. Tudo bem? Hora para minuto, eu também posso usar. Eu não posso usar dias para hora. Aí eu não posso, porque de dias para hora, um dia tem 24 horas. Aí já não é mais 60. Então eu não posso usar 6. Tá ok? Esse macete é só para hora para dia, hora para minuto, minuto para segundo. Se eu tivesse assim, 3,7 horas, como que isso aqui ficaria convertendo? Isso aqui vai ficar 3 horas e o 7 eu vou multiplicar por 6. 7 vezes 6, 42 minutos. 3 horas e 42 minutos. Beleza? Beleza. Então, ó, já te dei esse macete aqui para você converter. Quando você tem um número inteiro, você usa essas conversões aqui que eu te apresentei. Se você tem um número decimal, aí você usa esse macete que eu te apresentei. Então, tem macete para tudo. O objetivo é você não perder tempo na hora da prova. Tá bom? 3 torneiras iguais abertas na mesma vazão, enchem totalmente um tanque em 1 hora e 20 minutos. 3 torneiras, 3, enchem totalmente um tanque, o tempo, em 1 hora e 20 minutos. Tá vendo que ele está misturando hora com minuto? Então, vamos unificar isso. 1 hora são 60 minutos. Com mais esses 20 aqui, vai ficar 80 minutos. Vamos unificar o tempo para poder ficar mais fácil da gente resolver. O tempo que 5 torneiras vão levar para encher o mesmo tanque é... Aí, vamos lá. Quanto mais torneiras eu tenho, menos tempo vai demorar o tanque para encher. Você concorda? Com uma torneira só, está saindo água de uma torneira só. Então, o tanque vai demorar mais tempo. Se eu colocar mais torneiras, são mais água, né? Vamos dizer assim, entrando
ele fala no tanque, né? Eu tenho mais quantidade de água, né? Entrando no tanque. Isso faz com que ele encha em menos tempo. Então, isso aqui é inversamente proporcional. Quanto mais torneiras, mais água. Mais água significa encher em menos tempo. Então, mais torneiras, menos tempo. Ó, é invertido. Inversamente proporcional, a gente multiplica reto. Aí vai ficar 5x é igual 3 vezes 80. 3 vezes 8, 24. Então, 240. 240 dividido por 5, isso aqui vai dar 4 e 8. 48 minutos. Gabarito, letra E. Essa aqui foi bem mais tranquila do que a outra, né? Beleza. Agora vamos falar da regrinha de 3 composta. Já vimos a regra de 3 simples. Agora a regra de 3 composta. Na regra de 3 composta, relacionamos mais de 2 grandezas. Então, aqui eu tenho mais de 2 grandezas. Essa associação deve ser feita de 2 em 2 grandezas, mas é obrigatório a participação da coluna que temos a incógnita para encontrar. Então, o que eu estou querendo dizer com isso? Olha só, eu tenho, vamos supor, 20 operários fazem um serviço em 30 dias, trabalhando 8 horas por dia. 30 operários vão demorar quantos dias para fazer a obra se eles trabalharem 10 horas por dia? Isso aqui é uma regrinha de 3 composta, porque eu agora tenho 3 grandezas. E sempre que eu tenho mais de 2 grandezas, eu tenho regra de 3 composta. Felipe, como é que eu vou fazer isso? Olha o que aqui está escrito. Você deve fazer a associação, se é DP ou IP, sempre de 2 em 2. Só que aquela coluna aonde está o X, ela tem sempre que participar. Então, eu vou fazer dias com operários e depois eu vou fazer dias com horas. A coluna da onde está o X tem sempre que participar. Se eu tivesse, por exemplo, isso aqui é raríssimo aparecer, mas se eu tivesse 5 grandezas, eu teria 5 colunas. Então, eu teria aqui a coluna 1, coluna 2, coluna 3, coluna 4, coluna 5. Vamos supor que a coluna que está o X é essa aqui. O que eu ia ter que fazer? Comparar essa com essa, essa com essa. Depois, essa com essa, essa com essa. Aonde está o X, sempre vai participar da comparação, se é DP ou IP. Isso é obrigatório. Tá ok? Após a análise, continuamos o mecanismo de multiplicar cruzado. Se for diretamente, então DP, a gente já sabe que multiplica cruzado. E IP, a gente multiplica reto. Beleza. Vamos ver isso na prática. Olha para cá. Muita atenção aqui. Sabe-se que uma máquina, então quantas máquinas? Uma. Então vou fazer aqui, máquina. Uma. Imprime 80 cópias. 80. Em 1 minuto e 15 segundos. E está misturado. Vamos unificar. 1 minuto são 60 segundos. Com mais esse 15, 60 com 15, 75. 75 segundos. O tempo necessário para que 7 máquinas copiadoras, então 7, de mesma capacidade, possam imprimir 3.360 cópias, então ele quer o tempo. Primeira coisa que você vai fazer, para você não errar,
você vai marcar a coluna que está o X. E por que nós vamos marcar? Porque sempre ela vai ter que participar da comparação. Então, eu vou fazer segundos com cópias e depois eu vou fazer segundos com máquina. Tá ok? Felipe, se eu tivesse mais uma grandeza lá no final, segundo com essa outra grandeza. Sempre o segundo vai ter que participar, porque é ele que está com X. Por aonde eu começo, Felipe? Tanto faz. Ou você começa segundo com cópia e depois segundo com máquina, ou você pode fazer segundo com máquina e depois segundo com cópia. A ordem não vai interferir no resultado, desde que segundo, que é a coluna do X, e por isso que eu marquei, ela participe, tá bom? Então vamos começar aqui. Segundo com máquina. Máquina e tempo. Segundo é tempo. Quanto mais máquinas eu tenho, menos tempo vai demorar para imprimir. Concorda? Se eu tiver uma máquina sozinha trabalhando, ela sozinha está imprimindo. Se eu coloco 2 máquinas, 3 máquinas, 4 máquinas, são mais máquinas produzindo. Então, aquela quantidade de cópias que eu quero vai ser impressa mais rápido e menos tempo. Então, quanto mais máquinas eu tenho, menos tempo eu demoro para como é que se diz? Para executar o serviço, tá bom? Então, quanto mais máquinas eu tenho, menos tempo eu demoro para executar o serviço. Beleza, então máquina e tempo é inversamente proporcional. Tudo bem? Agora aqui, cópia e tempo. Pensa comigo. Quanto mais cópias eu tenho que tirar, inversamente proporcional a gente multiplica como? Multiplica reto. Inversamente proporcional multiplica reto. Então vai ficar 7x é igual, o 1 vai multiplicar o 75. Repara, é como se cópia não existisse, tá? Deixa eu ficar grande aqui. É como se cópia não existisse. Você bota a mão aqui, ó, é como se não existisse. Então, você vai multiplicar reto, ó. Multiplica reto, multiplica reto. Agora, quando eu for fazer segundo com cópia, é como se máquina não existisse. Eu vou olhar só para elas duas, tá bom? Deixa eu voltar aqui. Cópia e segundo. Deixa eu pegar um preto aqui. Quanto mais cópias eu tenho que tirar, mais tempo eu vou levar. Concorda? Quanto mais tempo as máquinas ficam ligadas, mais cópias elas tiram. Mais. Então, é diretamente proporcional. Felipe, vai ser sempre assim? Uma é DP, a outra é IP? Não. Você vai ver através dos outros exercícios que a gente pode ter as duas DP, a gente pode ter as duas IP, tá bom? Isso aí é... Como é que se diz? Não é uma regra, não. Ser DP e IP? Não. Pode ter duas DP, duas IP. Isso não... Você tem que pensar. Cada exercício é um exercício diferente. A gente tem que raciocinar em cima desse exercício. Tá bom? Agora, olha só. Cópia e tempo é DP. E DP a gente multiplica como? Multiplica cruzado. Aí presta atenção. O 3.360... aqui ficou 7. Eu esqueci do 1 aqui, né? 1 vezes 75. Deixa eu colocar o 1 aqui, que eu esqueci lá em cima. 1 vezes 75, tá? 1 vezes 75. Então, eu não faço conta, eu só deixo indicado. Agora, o 3.000, deixa eu pegar uma outra cor aqui, um azul. O 3.360, ele vai multiplicar o 75. Presta muita atenção, que é só esse detalhe aqui que você tem que saber.
O 3.360, ele vai multiplicar o 75. Então, ó, o 75 não está aqui? Então, o 3.360 vem multiplicar ele. Felipe, eu não vou colocar 75 de novo? Não. O 75 ele já está aqui. Você tem 1, 2, 3, 4, 5, 6 valores. Então, lá em cima, você tem que ter 6 valores também. O 80, ele vai multiplicar o x. Então, o 80, ele vem para o lado do x. E repara, 1, 2, 3, 4, 5, 6. E eu agora vou fazer as continhas. Mas antes, repara, vamos lá. Qual foi a primeira coisa que eu fiz? Eu marquei a coluna aonde estava o x. Eu marquei a coluna aonde estava o x. Depois, eu fui comparar tempo com máquina. Eu poderia ter começado com tempo e cópia? Poderia. Mas eu comecei com tempo e máquina. Eu vi que era IP. IP a gente multiplica reto. Então, o 7 vai multiplicar o x. Está aqui. E o 1 vai multiplicar o 75. Está aqui. Eu não faço conta. Eu não faço conta. Eu só posso fazer conta depois que eu armei tudo. Então, eu não faço conta. Agora que eu já encaixei o 1, o 7, o 75 e o x, o que está faltando encaixar? Está faltando encaixar o 80... Está faltando encaixar o 80 e o 3.360. Só que eu tenho um sinal de igual aqui, separando. Para que lado que eu vou jogar o 80 e o 3.360? É isso que eu tenho que saber. Um vai para um lado, outro vai para o outro. Se é DP, o 3.360 multiplica o 75. Se o 75 está desse lado daqui, então o 3.360 vai acompanhar ele. O 80, ele multiplica o x. Se o x está do outro lado, o 80 vai acompanhar ele. Então, é isso que você tem que fazer. Agora, nós vamos para as continhas. Ó, eu tenho um zero de um lado da equação com um zero do outro lado. Eu posso cortar para facilitar a minha vida. Aí aqui nós vamos ficar com... Deixa eu pegar a caneta aqui. Pegar a caneta vermelha. Então, ficamos com 56x é igual a 75 vezes 1 é 75. Então, 75 vezes 336. Eu poderia fazer 336 vezes 75 e dividir por 56? Poderia, mas eu não vou fazer porque eu não quero perder muito tempo. Aí, olha só. Olha como a tabuada ela é sempre importante. Olha só. Na hora que eu pego o 336, eu consigo dividir por 56. Como é que você sabe, Felipe? Olha aqui, ó. Aqui não está 33? E aqui começa com 5. Aí eu penso assim, caramba, quem é um número que multiplicado por 5 chega perto do 33? É o 6, porque 5 vezes 6 é 30. Aí eu venho para o rascunho. 56 vezes 6, 36 vai 3. Olha aí como dá redondinho. Então, isso aqui vai dar 6. Aí ficou 75 vezes 6. 75 vezes 6, você acha 450. 450 segundos. Ah, mas agora você já aprendeu. 450 segundos. Se eu quero passar para minuto, é só dividir por 60. Você vai achar 7.
7 vezes 60, 420. Vai sobrar 30. Então, 7 minutos. E como aqui é segundo, o resto também é segundo. 7 minutos e 30 segundos. Tá ok? Então, ó, deixa eu ficar grande aqui. Repara, regra de 3 composta. Eu vou ter lá, na grande maioria das vezes, 3 grandezas. O que eu faço? Qual é a coluna que está o x? É essa aqui, por exemplo? Então, eu marco ela. Marquei. Por que eu marquei? Porque eu vou comparar ela com as outras duas. Aí eu comparo ela com essa. Depois eu comparo ela com essa aqui. Se for DP, cruza. Se for IP, multiplica reto. Tá bom? Aí eu não faço conta, eu só armo. Por que eu não faço conta? Porque se você multiplicar o 75 por 1 e depois multiplicar o 75 por 80, você vai estar multiplicando pelo 75 duas vezes. Percebe? Então, eu não faço conta, eu só armo. E depois que eu armo, aí eu vou fazer a conta. Tudo bem? Beleza? Beleza.